Fala galera do canal, beleza? Antes de a gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, já vai aí, se inscreva, aciona o sininho da notificação, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar te informando, vai estar notificando, para você não perder nenhuma novidade. A aula de hoje, nós vamos falar sobre conjunto numérico. E dentro desses conjuntos numéricos a gente vai estar falando sobre algumas transformações, algumas conversões. Uma aula muito vista aí, então, no 7º ano do ensino fundamental. Mas como eu sempre falo, matemática, falou de número, falou de conjuntos numéricos, falou de jogo de sinal. Então é uma coisa que a gente vai estar estudando e precisando aí pro resto da vida. Enquanto a gente está estudando matemática, a gente vai estar precisando aí dos números, e é muito interessante a gente saber então aí um pouquinho mais sobre os conjuntos numéricos. Os números, eu posso dizer assim que tem uma grande separação, dois grandes grupos, que é os números racionais e os números irracionais. Os números irracionais, eles podemos dizer assim, bem egoísta. É eles e pronto, é só eles. Já os números racionais, ele engloba uma quantidade de números bem maior. Perceba que, pelo esquema que eu fiz, os números irracionais são um pedacinho, os números racionais, ele é um pouco maior, bem maior na verdade. E os nossos números racionais, a gente pode fazer um resumão falando assim: todos os números que tem como a gente escrever ele na forma de fração. Conseguiu escrever na forma de fração, então eles é considerado números racionais. E tem outros conjuntos, subconjuntos dentro dos números racionais. Por exemplo, se eu pensar aqui, as frações são racionais. Adiante aqui a gente vai ver que as frações que vai gerar dízimas periódicas são racionais. Os números inteiros são racionais, está dentro do conjunto dos números racionais. Os números naturais, está dentro do conjunto dos números racionais. E observa aqui que interessante, os números inteiros, eles, quando eu falo assim, o número é inteiro, ele também é racional. Se eu falar o número é natural, o conjunto dos números naturais, todos os naturais, perceba que eles estão dentro dos números inteiros. Então, todo natural também é inteiro e, automaticamente, também é racional. Então, se eu escolher aqui o número 3, o número 3 ele é natural, certo? Porque não tem vírgula e é positivo, natural. Então, o número 3 também é inteiro, porque os naturais estão dentro dos inteiros. E a matemática fala assim, que os naturais, então, quando um grupo está dentro do outro, a gente fala que pertence, simbolizado pelo Ezinho aqui, ó. Certo? Pertence. E quando não pertence, o Ezinho cortado, correto? Então quer dizer que o número 3 pertence aos números naturais, certo? O número 3 pertence aos números inteiros e o número 3 pertence aos números racionais, certo? Se eu pegar agora, por exemplo, o número menos 3, o número menos 3 não pertence aos números naturais, porque nos naturais são só os positivos. Ele não pertence aos naturais, mas ele pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Beleza? Então aí, uma revisão sobre os números racionais. Você já deve ter estudado isso em algum local, em algum lugar. Ou em algum outro vídeo, ou aí na sua escola, já ouviu seu professor falando isso. O professor Everton aqui está fazendo um resumão, tirando algumas dúvidas. O vídeo de hoje, nós vamos estar trabalhando alguns conceitos e alguns conteúdos específicos, como localizar uma fração na nossa reta numérica, fazer a comparação entre números, para ver qual que é maior, qual que é menor. Eu tenho dois números qualquer e eu preciso entender e eu preciso saber se esses números, qual que é maior e qual que é menor.
correto? Outra forma que nós vamos estar vendo também são formas diferentes de escrever um número racional. Como a gente percebeu, o número racional ele tem um vasto conjunto numérico e eu posso escrever esse número de várias maneiras. E também vamos entender um pouquinho sobre as nossas dízimas periódicas, beleza? Então, vou estar ampliando um pouquinho aqui a tela, né? E um minutinho aí para vocês tirar print, para vocês copiar isso daí. Vamos lá, galera. Já deu tempo de vocês copiar, tirar o print, né? E a gente já volta aqui com um exemplo, né? Vamos localizar o número na nossa reta numérica. Escrevi o número aqui do lado, certo? A nossa fração 3 sobre 5, ou seja, 3/5. Onde esse número está aqui na reta numérica? Primeira coisa que eu preciso observar, o meu numerador, o número de cima, é menor do que o denominador ou é maior? Ele é menor, né? Então quer dizer que esse número aí, ele é menor do que 1, correto? Toda vez que o meu numerador for menor que o meu denominador, ou seja, o número de cima for menor do que o número de baixo, então quer dizer que esse número é menor do que 1. Se o número de cima, o numerador, for maior que o denominador, então quer dizer que ele vai ser maior do que 1, correto? E se no caso aqui for negativo, então eu tenho a mesma lógica aqui para o lado esquerdo da nossa reta numérica, que é o lado negativo, correto? Então o que eu vou fazer aqui? Localizar esse número ali na reta numérica. Tá difícil, né? É meio complicado. Então eu vou converter esse número, a minha fração, para o número decimal. E vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil de eu estar identificando ele ali. A mesma lógica eu vou utilizar na hora de comparar números. Aqui, 1 sobre 2, ele é maior ou menor que 0,3? 10 sobre 5 é maior ou menor que 5? Então, sempre que eu tiver uma fração e eu precisar fazer alguma localização, alguma comparação, é só eu transformar ele em um número decimal, que eu vou conseguir fazer isso facilmente. Então, vamos fazer essa daqui e localizá-la ali na reta numérica. E você aí que está assistindo o vídeo já vai tentando também, aonde que ele vai estar. Eu já sei que ele é menor do que 1, né? Que o meu denominador é maior do que o numerador, O número de cima é menor do que o número de baixo, ou seja, o número de baixo é maior do que o número de cima. Então eu já sei que ele está aqui entre 0 e 1. Mas aonde? Mais perto do 0, mais perto do 1. Então é isso que eu vou fazer. 3 dividido por 5. 3 dá para dividir por 5? Não. 0, coloco um 0 aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Então, quer dizer que, 0,6. Agora eu venho aqui, Como que eu posso fazer isso daqui? Você vai estar fazendo aí com a régua na hora de fazer uns exercícios. Você pode dividir esse espaço aqui em 10, outros espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dividir ali em 10 espaços. E vou pegar o 0,6. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então ele está bem aqui, 3/5. Certo? Simples assim, fácil assim, bem tranquilo, não é? Localizei o número, sossegado. Também ali na reta numérica dá para me comparar se o número é maior do que o outro ou não. Todo número que tiver mais para a direita, ele é maior do que o número que está para a esquerda. Então, se eu perguntar ali, 3 sobre 5, ele é maior ou menor que menos 1? E aí? Está mais para a direita, então quer dizer que ele é maior. Então, quando eu for comparar os números, ou eu posso só fazer aqui já comparar, ou eu posso jogar na reta numérica e fazer essa comparação. Vai que você vai fazer aí uma prova, um trabalho, que esses números já estão na reta numérica. Está mais para a direita, então ele é maior. Todo número que está à direita é maior do que o número que está à esquerda. Ok? Então, agora vamos resolver isso daqui.
Comparar números. 1 sobre 2 é maior ou menor que 0,3? Se eu for dividir aqui, ó, 1 dividido por 2, vou obter o resultado 0,5, certo? E aí, 0,5 é maior ou menor que 0,3? Viu o tanto que ficou mais fácil? Ele é maior. Agora aqui, ó, 10 sobre 5 dividido, é maior ou menor que 5? E aí? Só eu dividir. 10 dividido por 5, 2. 2 é maior ou menor do que 5? É menor, não é? 2 é menor do que 5. Facinho, tranquilo, só o ouro, não é? Então agora vamos pensar aqui como que a gente pode escrever os nossos números racionais. Coloquei aqui 3 formas para a gente, ó, que eles podem ser escritos na forma de porcentagem, eles podem ser escritos na forma de fração, eles podem ser escritos na forma decimal. Coloquei esse valor aqui para a gente seguir como exemplo, que eles têm exatamente o mesmo valor. Ó, 40% é exatamente 40 sobre 100, que é exatamente, né, 0,4. Em formatos diferentes. Se eu estou escrevendo uma taxa percentual, eu vou utilizar esse formato, ó, 40%. Ou seja, 40 partes de um total de 100. Correto? 40%. Posso escrever isso no formato de fração, né? 40 sobre 100, que é exatamente a mesma coisa. Ó. Lembra quando, né, vocês já estudaram fração? O número que está em cima é uma parte do número que está embaixo. Ou seja, 40 partes de um total de 100. Foi a mesma coisa dali, ó, 40 partes de um total de 100. Isso também pode ser escrito na forma decimal, né? 0,4 é o número que tem vírgula, então é o nosso número decimal, que também quer dizer 40 partes de um total de 100. Olha aí, eu tenho o mesmo valor escrito em 3 formatos diferentes, correto? Mesma coisa, ó, para mim poder desse valor aqui eu chegar em qualquer um desses outros, né? Se eu fizer aqui, ó, quero transformar fração em porcentagem, ó, transformar fração em porcentagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100. Porque porcento, não é? Eu quero transformar isso em porcento, porcentagem. 40 sobre 100 vezes 100. Vamos resolver ela aqui de lado? Só para a gente ver. Ó, vou escrever aqui, ó. Opa, que essa caneta aqui falhou. Deu ruim nessa caneta. Então vamos lá, eu tenho 40 sobre 100 vezes 100, que é a nossa porcentagem. Então, multiplicação de fração, eu vou multiplicar direto, né? Denominador, numerador por numerador, denominador por denominador. Para ficar bonito, eu posso colocar o número 1 aqui, ó. Então, eu tenho 40 vezes 100 é igual, né? 4.000. Dividido por 100 vezes 1. 100. Corta 2 0, corta 2 0. 40 dividido por 1, 40%. Que é exatamente o que eu tenho ali. Beleza? E para mim transformar fração em número decimal, é só eu dividir. Vou escrever ele aqui, ó. 40 sobre 100, né? Quero transformar em decimal. É só eu dividir. 40 dividido por 100. Lembra? Ó, 2 zeros. Então é só eu andar a vírgula 2 casas. Escrevi o meu número 40 aqui. A vírgula estaria aqui, né? Porque é um número inteiro. Anda ela 2 casas para cá, ó. 1, 2, vírgula, 0. Se 0 aqui não vale nada, eu posso apagar. 0,4, que é o nosso número decimal. Mesmo valor, 3 formas diferentes. Pegou, anotou, copiou, show de bola. Então agora para a gente estar também encerrando a nossa aula de hoje, né? Outra coisa bem simplesinha, a nossa dízima periódica, que é tranquilo. O que é a dízima periódica? Dízima periódica nada mais é do que o número decimal, certo? O número decimal, aonde eu vou ter uma parte inteira, vírgula, e uma sequência de números
depois da vírgula. Essa sequência de números pode ter fim e ela pode não ter fim, certo? Quando ela tem fim, então eu digo que ela é uma dízima periódica finita, tem fim. Quando não tem fim, ela é infinita, correto? Vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho, para a gente voltar aqui em uma que está pronta aqui, ó. Fração, para mim transformar fração em número decimal, em dízima periódica, é só eu dividir, certo? Tá todo mundo ligado nisso, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Pronto, e acabou. 0,5. Tem fim, não tem? Então isso é uma dízima periódica finita, que também a gente pode chamar de um número decimal exato, ok? Mais bonito, dízima periódica finita. Vai ser mais comum para a gente estar ouvindo esse termo. Acabou. Agora olha essa outra aqui, ó. 2 dividido por 3. Se eu fizer a conta 2 dividido por 3, eu vou ter 0,6666666 e vou escrever 6 para o resto da vida. Por quê? Porque ela é infinita, ela não tem fim. Correto? A mesma coisa acontece aqui, ó. Ou seja, toda vez que na minha parte decimal, ou seja, depois da vírgula, não tiver fim, é uma dízima periódica infinita. E agora observa o seguinte aqui. Para ela ser uma dízima periódica, então ela precisa ter uma sequência lógica, ela precisa ser um negócio organizado. Não é de qualquer jeito, não. E aqui, ó, tudo 6. Aqui, ó, começou com 8 e depois vem tudo 3. Ou poderia ser assim, ó. Deixa eu ver, 7,41, 41, 41. Perceba que ela tem uma sequência lógica. Aqui, ó, vem 41 o resto da vida. 41, 41, 41. Isso são dízimas periódicas. E dentro dessas dízimas periódicas, existe dois termos chamados período e antiperíodo. O que é o período? Quando eu observo aqui que eu tenho uma mesma sequência que se repete de forma infinita, esse é o nosso período. Perceba aqui, ó, 6, 6, 6, 6, aqui sempre 6. Ou seja, o meu período é 6. Correto? Porque repete só o 6. Vamos ver esse outro aqui, ó. 7,41, 41, 41, o meu período é 41. Porque é o número que vai se repetir. É o que vai dar uma lógica para o meu número. Esse é o nosso período. Quando eu tenho um exemplo assim, ó, 2,833333, e agora eu sei que aqui para frente, ó, se eu continuar fazendo o cálculo, só vai dar 3. Então, quando eu peguei uma sequência certinha aqui, ó, o número que se repete é o meu período. 3. 3 é o meu período. Mas perceba que eu tenho um número antes de chegar no meu período. O que está antes quer dizer que ele é ante, ou seja, anteperíodo. O que vem antes do período. Então, o meu anteperíodo, nesse exemplo aqui, é 8. Certo? É o que vem antes do período. Outro termo que vocês também podem estar encontrando, escutando aí, né, às vezes achando em alguma atividade, é que quando ela tem só o período, ela é chamada de dízima periódica simples. Quando ela tem período e anteperíodo, ela é chamada de dízima periódica composta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje é isso daí, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui a tela para vocês estarem tirando print, para vocês estar parando o vídeo aí e copiando. Beleza? Então, eu sou o professor Everton. Tá aí mais uma aula, né, do 7º ano. Se você gostou, deixa um joinha, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso daí é muito importante pra gente. Beleza? Deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, né? Alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida, pode postar aí que a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês. Beleza? Beijo do Tio Everton. Tchau, obrigado.